Queria começar essa edição do Diálogos Isolados com a Dulcineia Novaes. Um prazer enorme te receber, né, aqui no Diálogos. Queria saber o que você acha, Dulcineia, que é preciso para ser uma jornalista assim, porreta, que nem você. Pergunta difícil, hein? Eu acho assim que não tem uma fórmula. Você vai construindo a sua história, seu modo de fazer, né? Eu acho que você não trabalha sozinho, tem toda uma equipe que te dá o suporte. O importante, eu vejo assim, que a gente agir com muita responsabilidade no trato com a notícia. Esse é o ponto principal, né? Você apurar a informação, você ter realmente essa forma correta, com muita responsabilidade, de levar a informação para o seu público-alvo. Esse é o primeiro passo, e agir sempre com muita ética. Isso também é fundamental, né? Não se aprende na escola, acho que é uma questão de caráter também, uma coisa que você já traz de berço. E o que a profissão determina para você, né? O código de conduta da profissão também. Aí falar, antes que vocês... Deixa eu aproveitar e dar um parênteses aí, enquanto vocês vão pensando em mais alguma questão. Eu vim para casa, como eu disse, com um programa de computador, para poder ter acesso remoto, e montei lá, no celular a gente tem as plataformas digitais, para conversar também com os entrevistados, e num determinado momento, a Bibiana, que é coordenadora do G1, ela ligou para mim e falou assim, onde é que você apoia o teu celular quando você está gravando com o entrevistado? Eu falei, eu tenho uma torrezinha de vidro e eu deixo ele encostado numa caixinha, que dá a altura, assim, mais ou menos de como eu tenho que aparecer. Que o enquadramento está um pouquinho estranho, não sei, tal, tem que ajustar. Você não tem um tripé? Falei, não, tripé do quê? De luz? Não, um tripé de celular. Falei, não tenho. Ela falou, acho que seria ideal você pôr num tripé. Aí, o que ela fez? Mandou um motorista de aplicativo trazer esse tripézinho aqui para mim, para encaixar o celular. Tá? Essa já é a relíquia da pandemia aqui. E nisso, o repórter cinematográfico Wellington Martins, que trabalha comigo, já viajou algumas vezes comigo pelo Globo Repórter, eu falei assim, Duzinha, o enquadramento já melhorou um pouquinho. Agora, acho que precisa melhorar também a luz. Você não tem um ring light? Eu falei, não tem o quê? Eu falei, um ring light. Eu falei, mas o que é o ring light? Aí ele falou assim, é um círculo de luz que você encaixa o celular no meio e melhora para você a iluminação, vai ser bacana. Eu falei, então tá bom, então vou comprar um ring light. Ele inclusive encomendou para mim pela internet, comprou, a gente acertou tudo. E já melhorou. Para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho já mais uns 2 desse. Redescobri o cabo de selfie, né? Porque teve uma hora que eu falei assim, eu não vou ficar aqui fazendo passagem sentadinha na sala. Eu queria mostrar a rua. Então, o cabo de selfie seria o ideal para eu fazer um movimento, girar para lá, girar para cá, essa coisa toda, afastar, aproximar. São pequenas descobertas que vão surgindo para você melhorar o seu trabalho. Eu já tenho esse ring light de tripé, que está aqui montado, falando com vocês, que eu botei o celular, acendi a luz, e tenho um menorzinho de mesa, ou seja, onde eu quiser gravar agora, eu posso levar, tem uma tomada por perto. Ainda quero ver se eu encontro um que não preciso de tomada, tá? Já estou pesquisando. Um portátil, literalmente. E a gente vai tendo essas pequenas descobertas, e é bem bacana. Vou vencendo esse desafio aí, aprendendo todo dia uma lição. Exatamente. A gente também está um pouco aqui, né, aprendendo a dar aula, ter aula, fazer projetos, né, e tudo mais. O jornalismo, eu queria perguntar um pouquinho dessa diferença entre o jornalismo diário e esse jornalismo mais de reportagens especiais do Cineia.
que te apaixona em cada um dessas formas de produção? No diário é aquela coisa de trabalhar na corrida mesmo, com tempo limite, com deadline, da entrega no tempo que te pedem, até antes. E quanto antes, melhor. Por quê? Lá na ponta tem mais alguém que depende do teu trabalho. Então, não tem moleza. Você faz no horário, já manda para o editor. Esse momento, inclusive, proporcionou uma relação mais intensa com os editores, porque a gente já vai passando material para eles, passando por o e-transfer, as entrevistas que eu faço, por e-mail. A gente combina já uma maneira de repassar esse material. Eu recebo as imagens de apoio das pessoas, quando eu peço para elas, pelo WhatsApp, também já vou repassando para o editor, identificando cada imagem. Então, tem uma pessoa lá que depende de mim para entregar também no horário certo, porque o horário da manhã é bem corrido. Então, é para o Jornal da Hora do Almoço, eu tenho que dar conta. Se eu tenho entrevista marcada às 9, às 9h30, às 10, às 10h30, pernas para que te quero, porque aí vai entrevistando e tem texto para fazer, não é? E eu tenho que pensar numa maneira criativa daquilo não ser uma coisa chata quando for para o ar. Tem que ser, né, uma matéria que leve informação, que prenda a atenção do telespectador. Esse é o dia a dia, bem corrido. A matéria produzida, então, ela te dá um pouquinho mais de fôlego, no sentido que você pode, sabe, depois ter um tempinho a mais para pensar um texto, né? Mas quando você está em campo trabalhando, a gente trabalha muito, a gente passa praticamente um dia inteiro gravando. Enquanto tem luz e o tempo favorece, uma matéria assim especial, como numa viagem do Globo Repórter, por exemplo, você passa o tempo que tiver possível, né? Dentro do limite de carga horária de trabalho, você vai gravando, vai aproveitando para a coisa render. Então, é isso. E se é uma matéria produzida aqui para nós, eu tenho realmente, às vezes, não preciso entregar aquilo no dia. Então, eu tenho um tempo a mais para pensar num texto mais elaborado, brincar um pouquinho, né, com a questão do estilo. É isso. Sugerir, por exemplo, para o editor uma trilha sonora, se bem que isso ele já tem uma prática incrível, às vezes é uma matéria do dia, eles conseguem botar trilha sonora, efeito, uma coisa assim maluca, que quando você vê no ar, fala assim, nossa, uma matéria que foi feita agora de manhã, está entrando no Jornal da Hora do Almoço com esse capricho. É isso, é trabalho em equipe, não tem como ser de outra maneira. Então, são dois momentos diferentes, um que precisa ser muito, muito rápido e um outro que pode ser um ritmo um pouquinho mais tranquilo, digamos. Sobre as produções das matérias, eu tenho mais uma dúvida. Se agora, com a pandemia, vocês estão tendo dificuldade maior de conseguir entrevistados, se as pessoas não querem gravar, se elas não querem gravar a imagem de vocês, elas terem que fazer isso, como tá ter que lidar com precisar que o entrevistado faça mais do que só responder as perguntas? Olha, eu diria que eles são os nossos parceiraços, assim. Eu incomodo muito as pessoas. Eu falo, olha, eu vou te incomodar, eu vou precisar de mais imagens. Tem alguém, pergunta se tem alguém aí na tua casa que possa fazer uma imagem sua com o celular na horizontal? Faz lá um minutinho gravando, mais de longe, mais de perto, um detalhezinho. Então, eu vou meio que orientando a produção, né? Eu converso, às vezes o pessoal, quando marca a pauta, já dá um toque, vai precisar de imagem, e eu, assim que estou terminando a entrevista, eu já dou um toque também. Falo, olha, pode fazer as imagens, me mandar, eu aguardo, a matéria é para hoje, ou a matéria não é para hoje, e fico aguardando as imagens. E é bem bacana que as pessoas assim estão muito dispostas a ajudar. É interessante isso, né? Que elas são os nossos
os nossos parceiros, os nossos colaboradores, literalmente, né? Isso é o que eu chamo de jornalismo colaborativo, né? Tem esse termo, jornalismo colaborativo, comunitário, as pessoas ajudando, é o jornalismo cidadão, em que as pessoas nos abastecem de imagens, são os nossos telespectadores, as nossas fontes, são nossos parceiros. Cristi? Oi, boa noite. Oi, Eu estou no 4º ano. Eu queria perguntar sobre a sua atuação como pesquisadora e palestrante. Eu vi que você trabalha com alguns temas como videodifusão, cybercultura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigada. Olha só, no meu mestrado, eu desenvolvi realmente a pesquisa em cybercultura. E pesquisei justamente no período de transição da linguagem de televisão para o meio eletrônico. Na época, começava a ser discutida a questão da linguagem. Qual que era a linguagem ideal para a internet? Qual que era o texto ideal para a web? E as emissoras de televisão estavam começando. O rádio já tinha alguma coisa. O primeiro blog, na verdade, que teve, né, foi o blog do Noblar, Ricardo Noblar. E depois as rádios começaram a inserir os seus conteúdos na web e, posteriormente, as emissoras de televisão. Então, foi bem no começo, 2007, no começo em que as emissoras estavam assim, transferindo, era um princípio de transferência do conteúdo da televisão para o meio eletrônico. A minha dissertação foi justamente discutindo esse aspecto, por isso que eu estudei cybercultura, entre muitos autores, o André Lemos, por exemplo, né? Eu não vou lembrar de todos agora, porque foi uma pesquisa imensa, assim. E eu tive a sorte de ter como orientadora a professora Diana Domingues. A Diana me levou num patamar de pesquisa, de estudos, que eu jamais imaginava que eu poderia chegar. A minha dissertação foi nota máxima, com indicação já de cara para doutorado. Eu só não fui fazer o doutorado, por quê? Depois veio uma mudança de carga horária também, no meu trabalho, que não tinha como eu negociar. Esse doutorado seria no Rio Grande do Sul. O meu orientador seria o Juremir Machado, que fez parte da minha banca. Mas aí eu não teria condições de ir, porque ia ficar, assim, seria um projeto muito caro e o custo-benefício não valeria a pena. Até hoje a Diana insiste para eu fazer um doutorado. Ela fala, você não vai fazer o seu doutorado? Eu falei, Diana, por enquanto não tem condições de tempo, né, de administrar esse tempo para fazer um doutorado. Não há essa necessidade, pelo menos por enquanto. Mas foi bem bacana assim, poder ter essa experiência. Inclusive, um dos autores que eu li durante a minha dissertação foi Arlindo Machado, que nós, infelizmente, perdemos recentemente. Não sei se vocês conhecem o livro dele, Televisão Levada a Sério. Vejam, Arlindo Machado, Televisão Levada a Sério, vale a pena. Sim, com certeza. E a terceira foi se alguma reportagem, tanto no Brasil como no exterior, te marcou mais, assim. Tanto de conhecer outra cultura, como do fato apresentado. Olha, aqui são muitas as histórias que a gente tem. Histórias que comovem. Eu penso assim que uma das histórias, já passou até muito tempo, eles até já são adultos, quando nasceram aqui os primeiros sextuplos. E eu fiz a cobertura durante um mês. Dos 6, 4 sobreviveram. E anos depois, eu fazendo uma matéria no shopping, veio lá a moça com 4 crianças, mais uma no carrinho. Ela falou, tá lembrada de mim? E eu falei, sim, tô, né? Você é a mãe dos quádruplos, já não eram mais sextuplos. Ela falou, eles aqui. E eu desabei, né? Eles deviam estar com uns 10 anos de idade, 8, 10 anos de idade. Aí eu me emocionei demais, ela já estava com um 5º filho. Hoje eles são adultos, acho que, se não me engano, foi o ano passado que teve uma matéria com eles, não pude fazer porque era um horário diferente, que eles tinham disponibilidade.
mas pelo menos 2 estavam fazendo medicina aqui, que na época eles tinham mudado, com 1 ano de idade eles tinham mudado para Rondonópolis, o pai era médico, acho que montou um hospital lá, depois eles voltaram. Então, 2, pelo menos, acho que estavam fazendo medicina aqui, já adultos, e eu senti muito de não poder fazer, porque não era no meu horário de trabalho. Então, isso me marcou bastante. E outra coisa que me marcou bastante foi a primeira viagem internacional, que foi para Moçambique, que foi aquele encontro com a terra-mãe, a África, né? Então, muito emocionante mesmo, poder conhecer de perto aquela cultura, levantar todas aquelas histórias, mostrar o quanto tem de pobreza lá também, o quanto tem de natureza exuberante, e são coisas que realmente a gente traz de volta na bagagem e pode mostrar para os telespectadores. Ótimo. Questões, gente? Eu queria perguntar sobre a sua passagem pela UEL, com o que você se envolveu, se você se envolveu com o movimento estudantil ou não, como foi essa passagem? Eu participava, sim, do DCE, Diretório Central dos Estudantes. Eu sempre tinha gente mais experiente, é claro, né? Mas a gente era bem atuante, bem militante mesmo. Inclusive, quando demitiram o professor, a gente fez panelaço, essas coisas todas. Olha, quando eu estava fazendo a faculdade, até por uma questão assim de talvez não ter aquela maturidade, eu entrei numa turma já de pessoas que estavam no mercado, tinham muita experiência. E eu me sentia muito verdinha, assim. Então eu pensava, quando eu terminar a faculdade, onde que eu vou trabalhar? Eu tinha essa expectativa. Como vai ser? Até que no último ano da faculdade surgiu a oportunidade de fazer um estágio na Folha de Londrina. E eu arrisquei. Fui lá com os meus escritos, eu gostava muito de escrever contos, tinha umas reportagenzinhas escritas que tinha feito na faculdade, mas o editor-chefe lá, o redator-chefe, não quis nem olhar. Falou assim, fomos eu e uma amiga. Vocês fiquem aí, vão trabalhar e tal, se de repente vocês se saírem bem, aí vocês continuam, né? Vamos ver se vocês sabem escrever. Eu falei, e agora? Enfim, foi o começo de tudo. Eu não tinha muito discernimento do que era até o lead, porque era tudo muito teórico para mim. E eu aprendi a fazer isso, o lead, trabalhando no jornal, porque o editor que cuidou da minha primeira matéria falou assim, olha, você esqueceu de responder aqui uma pergunta X. Aquelas perguntas básicas, o que, como, onde, por quê e quanto, né? Eu falei, tá. Então, ele falou assim, então volta lá e vai fazer essa pergunta. E eu refiz a minha primeira matéria do jornal. E entendi. Naquele momento eu entendi, né? Eu consegui associar teoria e prática. Então, foi esse o começo de tudo. Mas eu não tinha ideia de que eu ia trabalhar um dia em jornal. Nem que eu ia, muito menos que eu ia trabalhar um dia em televisão. A minha primeira escola, depois da academia, depois da faculdade, foi o jornal Folha de Londrina. Depois eu fui chamada para trabalhar, quando era ainda a TV Coroados, que hoje é RPC, fui chamada para trabalhar na televisão. Também não tinha ideia do que era o meio televisão. E aprendi também na prática, tremendo igual uma vara verde, a primeira vez que eu apareci na frente da câmera segurando o microfone. Então foi assim, né? Ou aprende. Então, esse é o primeiro momento do meu aprendizado, tanto em jornal quanto em televisão. A respeito das reportagens que você faz durante sua carreira, o que você leva mais para sua vida pessoal e também para profissional? O que você tira de proveito dessas reportagens? Olha, eu estou aprendendo todo dia. Então, cada tema é uma lição, uma informação nova,
uma maneira que eu aprendo de trabalhar aquela informação. Quando eu viajo, eu sou muito grata por ter essa oportunidade de viajar. Conheci países que talvez, em período de férias, não tivesse condições de conhecer. Não que eu vá em férias, eu vou para trabalhar. E isso faz com que você se aprofunde muito mais na realidade daquela comunidade, daquele país, daquela população, porque você vai e faz o apanhado geral da questão econômica, dos costumes, da parte de meio ambiente, o que tem para oferecer de natureza, o que tem de bom, o que tem de ruim, afinal. Então, a gente geralmente dá um panorama de cada lugar que a gente vai. E isso é uma experiência assim, incrível. Não tem como descrever o que isso traz para a vida da gente. Eu acho que amadurece, enriquece, é muito legal. Então, eu dou graças da profissão me permitir esse tipo de experiência. É para a vida toda.